Na culinária, há um antigo bordão que diz o seguinte: quem tem pressa, come cru. Mas isso se aplica na política também, né? Essa discussão interminável em torno da PL do antiaborto, que pretende punir as mulheres que façam aborto ou que recebam procedimentos abortivos depois da 22ª semana, é inexplicável, porque não é a discussão central não está na questão relativa ao aborto, que sempre é um tema polêmico, né, com posições variadas, com situações diversas, né? O que está acontecendo é o seguinte: os afobadinhos, os conservadores mais radicais, tentaram colocar numa votação urgente uma causa que é muito sensível. As pessoas, quando falam sobre esse tema, elas têm que receber não apenas, digamos assim, instruções ou se valerem de fatos científicos, mas também religiosos, de morais, particulares, né? As igrejas também exercem uma grande influência sobre esse tema e não é uma discussão simples. Então, o projeto foi colocado de uma maneira descabida pelo presidente Arthur Lira, que está recebendo justíssimas críticas, e foi vendido pelo governo atual como uma maneira discriminatória contra os procedimentos abortivos. Então é assim: você vende errado uma ideia e a sociedade responde do jeito que essa ideia é vendida. E é isso que está acontecendo. Por isso mesmo, ainda ontem, houve uma intensa movimentação para que esse texto fosse retirado da pauta para melhor discussão e melhor compreensão desse projeto. E até mesmo inclui-se aí a retirada de alguns termos e itens que seriam bastante propícios. Os políticos fazem tudo para aparecer, mas de vez em quando aparecem mal na fita. O Farol de Limeira está no ar. Muito bem, terça-feira, 18 de junho, o ano é 2024. A partir de agora, mais uma edição do Farol de Limeira. Vamos seguindo com o nosso programa, que terá daqui a pouquinho a exposição do Elas em Foco. Exatamente, nós vamos falar sobre mais uma atividade do Conselho das Mulheres Empreendedoras da ACIL. Vamos lá, seguindo agora com José Antônio Encinas, que já está conectado conosco. Encinas, seja muito bem-vindo, um abraço. Abraço para você também, Beto, e para todo mundo que acompanha o nosso Farol de Limeira. Muito bem. Zé Antônio, vamos lá então. Você tem uma notícia boa hoje, né? Para começarmos o nosso bate-papo. Chega de notícia ruim, Beto, eu não aguentava mais. Muita tragédia, muito acidente de trânsito, né, que nós trouxemos ontem. E uma notícia boa, Beto, que eu estava aqui, né, observando, é que a Polícia Militar do Estado de São Paulo promoveu, Beto, na última sexta-feira, uma formatura, né, com 1.100 soldados. E essa formatura aconteceu lá na cidade, lá em Pirituba, né, em São Paulo, com a presença do governador Tarcísio de Freitas, com o secretário, né, Beto, o Guilherme Derrite, né, secretário do Estadual de Segurança Pública. E foi uma solenidade, Beto, que teve assim uma surpresa, né? Uma surpresa boa para a nossa cidade. Entre os 1.100 soldados que estavam se formando, Beto, a primeira colocada, no geral, com as melhores notas entre todos os 1.100, era uma limeirense, Beto, a Letícia de Brito, uma jovem aqui de Limeira, de 26 anos, né? Se esforçou bastante, estudou muito e conseguiu a melhor nota entre todos os 1.100 formandos lá nessa formatura que aconteceu na última sexta-feira, Beto. Então, e ela disse uma frase interessante, né? Ela disse assim que nunca duvidou da sua capacidade nem das suas colegas. Ela disse que nós mulheres somos tão capazes quanto os homens. Temos dedicação e muita capacidade de vencer. O segredo é não duvidar.
se é um sonho, temos que ir atrás, enfatizou aí a Letícia, né? Ela foi parabenizada, né, Beto? Porque não é uma. A gente sabe que o curso da Polícia Militar é bem difícil, né? É um curso assim que exige muito dos formandos, né? Das pessoas que estão buscando ali aquela colocação, e ela conseguiu então aí a sua essa tão sonhada aí, primeira colocação no geral, né, Beto? Então foi uma notícia muito legal. A família dela, a mãe dela, ficou muito emocionada e disse que espera que o fato da filha dela ter ficado em primeiro lugar sirva de exemplo aí para outras mulheres que também têm o sonho de serem policiais militares, né? Então, um exemplo bonito aí, né, Beto, de uma menina limeirense aí que estudou muito e conseguiu aí ser a primeira colocada. Como premiação, Beto, quem fica em primeiro lugar tem o direito de escolher aonde quer trabalhar. E a Letícia optou por trabalhar aqui no batalhão em Limeira, Beto. Com isso, ela vai ficar mais próxima aí da sua família. Bacana, bacana. Não, como você falou, né? É um exame bem rigoroso, né, Zé? Muito rigoroso, Beto, muito rigoroso. Inclusive o governador, né? Ele chegou a dizer depois, assim, na sua fala, Beto, que ele motivou, né, os soldados aí de segunda classe ao pedir que eles não parem por aí, né? Ele disse que ele pede para que eles continuem estudando. Ele falou que a formatura representa uma imersão em um túnel do tempo. Ele disse que é importante sempre pensar no passado, presente e principalmente no futuro. Aí o governador disse o seguinte, Beto, chegar até aqui não foi fácil. É concorrido e o treinamento é duro, né? Como a gente está falando. Mas sei que estão prontos para transpor outros obstáculos, né? Ele elogiou aí muito a limeirense, né, Beto? E a conclusão dessa formatura, Beto, faz com que essa seja a terceira turma, né, já de soldados formados aí nessa atual gestão do Tarcísio de Freitas, totalizando então mais de 2.100 novos policiais com essa patente, né? Então é importante também, né, Beto? Jovens aí se formando ajuda a repor, né? A gente sabe que tem muitos policiais que acabam se aposentando, né, Beto? Outros acabam saindo por problemas de saúde, e é sempre bom você estar renovando, né? Toda essa equipe aí, desses funcionários, essas pessoas que estão dedicadas aí, que trabalham para cuidar da nossa segurança, né, Beto? Sem dúvida nenhuma. Falar em segurança, estava acompanhando o noticiário ontem, né? Tem muita gente puxando a pauta de segurança para as próximas eleições, principalmente das grandes cidades, né? Você acha que esse aí é um Sim. tema realmente que importará para os eleitores nas próximas eleições? Eu não tenho a menor dúvida, Beto, porque segurança é muito importante, né? É lógico, todos os assuntos são importantes. Saúde é importante, educação, mais importante ainda. No entanto, a segurança, Beto, quando a pessoa ela se sente insegura, ela acaba assim ficando mais em casa, né, Beto? Não sai tanto, fica com medo, gasta menos e atrapalha até a economia, né? Agora, se a pessoa se sente mais segura, tendo ali onde ela reside um policiamento melhor, ela não tem tantos casos ali de furtos, de roubos, então a pessoa se sente melhor, né, Beto? Eu acho que segurança é importantíssimo e é um dos assuntos aí que o eleitor vai levar em consideração na hora de escolher seus candidatos, Beto. Tá certo. Eu estava vendo aqui alguns assuntos também ligados a isso, mas eu sei que a sua praia não é muito falar de política, mas já que nós estamos falando de segurança, nitidamente há digamos assim, uma intenção dos analistas, de muitos jornalistas, em colocar essa questão de segurança para nacionalizar a disputa, né, Zé? E aí é o que teremos pela frente. Por falar nisso, deixa eu te passar uma informação que não é muito legal para nós, não. Estava observando ontem uma matéria publicada pela Folha de São Paulo. Houve uma pesquisa mundial em relação ao consumo de notícias, né? Eu não tenho os dados especificamente, mas me parece que quase 50% das pessoas que consomem notícias deixam de consumir
em algum momento porque consideram o noticiário, em geral, né, chato, entediante e depressivo. É muito interessante isso, porque e outra coisa, predomina o consumo de notícias pela internet. E aí, internet, você coloca tudo nesse samba do crioulo doido aí, WhatsApp, programas informativos, YouTube, como é o nosso caso também, Facebook, etc. Esse predomina. Depois a televisão, depois os jornais impressos. A questão da notícia ruins, eu percebo que às vezes alguns editores, eles preferem insistir nesse tipo aí de noticiário e de fato você só fica vendo notícia ruim, você fica meio depressivo mesmo, não fica não, Zé? Fica, Beto, eu concordo. Às vezes você está ali assistindo um jornal ali que demora cerca de 1 hora, né, Beto? E você fica ali, você vai tirar ali 90% de notícias assim que desagradam a gente, né? Aquelas que você fica revoltado, aquelas que você fica indignado, aquelas que você quer que não seja verdade. Mas, no entanto, Beto, é o mundo real, né? Minha filha até às vezes brinca, Beto, que ela não gosta muito de ver também essas coisas, principalmente quando é tragédia e tal, mas eu falo, Marina, você tem que cuidar, você tem que analisar que é o mundo real, né? O mundo não é um mundo só de mil maravilhas, né, Beto? De fantasia, o mundo é real. Então, eu acho que a gente vivendo nesse mundo, você tem que estar por dentro de tudo que está acontecendo, mesmo que as notícias sejam, como você falou, chatas, horríveis, aquelas que te deixam depressivo, mas eu prefiro continuar assistindo e sabendo o que está acontecendo, Beto, do que achar que eu estou numa bolha ali, em que as notícias, apenas as do WhatsApp estão corretas, né, aquelas que as pessoas encaminham aí com terceiras intenções, né, Beto? Eu prefiro estar aí vivendo nesse mundo real, mesmo que as notícias não me agradem. A informação, né, nos previne. Não é que você vai deixar de ter um acidente, você vai deixar de, né, ter algum problema por conta disso, mas evita, né, áreas que são mais perigosas, né, informa, por exemplo, sobre preços de alimentos, a inflação, né, a movimentação do mercado, né, então isso é sempre muito importante. Mas serve para os editores pensarem e repensarem como essa informação está chegando no decodificador, né? Isso é sempre muito bom. Porque hoje em dia a gente não faz mais o que a gente quer, né? A gente tem que fazer hoje o que as pessoas precisam, né? Antigamente os editores, não, você tem que consumir isso, passava aquela informação. Hoje não, tem muitas opções, né? Muitas, centenas de opções de sites informativos. Zé Antônio, muitíssimo obrigado, vou falar agora sobre o Elas por Elas e a gente se vê amanhã. Um grande abraço. Grande abraço, Beto, até amanhã, tchau, tchau. Olha, daqui a pouquinho entrevista ao vivo aqui nos estúdios do Farol de Limeira, mas antes vamos ao boletim informativo do nosso repórter César Roberto. Bom dia, Beto Lucato. Bom dia, meus amigos do Farol de Limeira. Beto, ontem o Palmeiras jogou em Belo Horizonte e goleou o Atlético Mineiro em plena Arena MRV por 4-0. Esta partida encerrou a 9ª rodada do Brasileirão. Um detalhe, né? O Atlético Mineiro ontem jogou desfalcado de alguns jogadores que estão servindo as suas seleções na Copa América, outros jogadores contundidos e também jogador suspenso. Mas o Palmeiras não tem nada a ver com isso e teve uma partida muito bem aplicada técnica e taticamente e goleou o Galo Mineiro. Foi a maior derrota do Atlético Mineiro na sua arena desde que foi inaugurada. E mais um detalhe também sobre essa partida, né? Aos 30 minutos do primeiro tempo, o Hulk foi expulso de campo. Ele reclamou com a arbitragem, acabou recebendo um cartão amarelo, não gostou, encostou o rosto no rosto do juiz e acabou recebendo um cartão vermelho. Na minha opinião, de forma bastante correta. E um detalhe também, foi o cartão de número 50 que o Hulk recebeu vestindo a camisa do Atlético Mineiro. Com esta vitória de ontem, o Palmeiras agora ocupa a 5ª colocação com 17 pontos. O campeonato que é liderado pelo Botafogo com 19, em primeiro, o Flamengo em segundo com 18,
Bahia em terceiro com 18 também e o Atlético do Paraná com 17 pontos ganhos. Passando para a Série B, Beto, ontem tivemos início a 11ª rodada e a Chapecoense perdeu em casa para o Operário de Ponta Grossa por 1-0, que agora ocupa a vice-liderança da Série B com 21 pontos. O mesmo número de pontos do América Mineiro, porém a diferença é de gols. Esta 11ª rodada, que terá início hoje, aliás, terá sequência hoje, né? Com o Guarani Ituano, jogo de vida ou morte para o Guarani, hein, Beto? O Guarani que ainda está sem técnico, dispensou o Júnior Rocha, ainda não contratou um novo treinador. Portanto, Guarani Ituano, logo mais 19 horas em Campinas. Hoje também, 9 da noite, Novo Horizontino e Amazonas, o Paysandu vai receber o CRB, 9h30 da noite, lá no Belém do Pará. Série D do Brasileiro, Beto, grupo da Inter, ontem tivemos um jogo isolado. Lá na Arena Inamar, em Diadema, o Água Santa venceu o Pouso Alegre por 1-0. Com esta vitória, o Água Santa é o terceiro colocado do grupo com 12 pontos, grupo este que é liderado pela Inter com 20 pontos. O Leão que joga no próximo sábado em Santo André contra a equipe do Santo André. Eurocopa, Beto. Ontem a França venceu a Áustria por 1-0 pelo grupo D. A estreia da França nessa competição. E a baixa neste jogo foi o Mbappé, né? Que acabou sofrendo uma fratura de nariz e provavelmente vai ficar fora desta competição. Pelo grupo E, uma surpresa. A Eslováquia venceu a Bélgica por 1-0. Resultado que ninguém esperava, né? Hoje, pelo grupo F, nós teremos Turquia e Geórgia e a estreia de Portugal, do Patricinho Cristiano Ronaldo contra a República Tcheca. Para encerrar, Beto, ontem, por volta das 19 horas, né, o Dudu deu uma declaração dizendo que não aceitou a proposta do Cruzeiro. Meu Deus do céu, hein? Foi um fuzuê lá em Belo Horizonte e também no Parque Antártica. Portanto, o Palmeiras vai ter que aguentar o Dudu em seu elenco, até porque o jogador tem contrato com o Verdão até o final de 2025. Beleza? São as informações do esporte, sempre em nome de Vitória Contabilidade. Meu amigo e minha amiga, como é que está a parte tributária da tua empresa, hein? Os impostos municipais, estaduais e federais. Tá bagunçado, é? Então eu indico Vitória Contabilidade. Rua Argentina 437, no Jardim Santana, telefone 3453-2681. Um grande abraço, Beto. Uma boa terça para todo mundo e até amanhã, se Deus quiser. Recebendo nos estúdios aqui do Farol de Limeira, duas personalidades aí do mundo feminino, do mundo empreendedor aqui de Limeira, a superintendente do Conselho da Mulher Empreendedora da CIL, amiga também de longa data, né? De Rotary, muito tempo, né? A Maria Regina Calderari. Antes de mais nada, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Roberto. E também a Maria Janaína, duas Marias aqui, então. Bem-vinda também. Obrigada. Satisfação tê-la aqui. Nós vamos falar de uma promoção muito interessante, o Elas em Foco. Está sendo realizado o quê? Pela terceira vez, o quarto? É a terceira. É a terceira, né? É o terceiro congresso nosso. E é algo que deu absolutamente certo, né? Porque, bom, eu vejo pela Márcia. A Márcia desaparece nesse dia, né? Desaparece. Então não tem almoço, jantar. Bom, em primeiro lugar, Roberto, eu agradeço imensamente essa abertura que você está dando para a gente, para poder vir aqui falar um pouco do nosso congresso, que com certeza vai ser mais um sucesso. E realmente ela desaparece porque é muito gratificante estar lá, é gostoso, né? É um dia só para as mulheres e elas se sentem bem, então é um prazer para elas estarem lá. E o que faz a Janaína? Ela cuida do resto? Cuida, a nossa Janaína é um dos nossos braços direitos lá, ela nos ajuda muito, ela é a segunda tesoureira e nos ajuda em todos os projetos que nós temos lá. Bacana, bacana. Vamos falar um pouco mais então sobre esse congresso. Começa logo cedo, né? Começa às 8 da manhã e vai até às 17 horas.
horas. É o dia inteiro. O dia todo. Nós temos palestras, né? Começa com o café da manhã, né? Delicioso. Um delicioso café da manhã. Depois nós temos palestras com pessoas especialistas no assunto, mentoras. E depois temos os painéis com empreendedores que falam sobre suas histórias, contam suas histórias. Depois temos um delicioso almoço. E aí continua, né, Jana, depois do almoço? E aí continua, é uma programação muito rica de conhecimento, muito rica de networking. Então, se você já é empreendedora ou está começando a trilhar o caminho do empreendedorismo, ou não sabe como começar, né, Regina? Exatamente. Esse dia é muito importante, eu falo por mim, quem me conhece sabe que a minha empresa é um bebê ainda, e o congresso, ele fez toda a diferença, porque nós escutamos mulheres que têm a mesma dor que a nossa, estão trilhando os mesmos caminhos que estamos começando a trilhar, e aí você consegue ter um norte para ir para mar aberto com muito mais segurança, sem medo, fazer um networking ali, já se apresentar seu produto ou seu serviço. Então, eu tenho certeza que é um dia de muito valor agregado. Eu me lembro no passado de ter falado com a Márcia a respeito da dinâmica, né? Porque esses dias até escrevi, o Papa Francisco é genial, né? Ele tem colocado questões mais modernas na igreja, e ele agora falou assim, olha, padres, vocês têm que fazer a homilia em 8 minutos. Eu não quero ver fiel dormindo durante a missa. Ele tem uma sacada genial. Eu falo isso pela seguinte questão. Eu percebo que as mulheres são muito mais interessadas em ouvir e aprender do que os homens. Eu tô errado? Não, está certíssimo. A mulher, ela tem mais persistência, ela tem mais consistência. Quando ela pega alguma coisa para fazer, ela coloca a alma, coloca o coração e pensa nos detalhes. Nossa, pensa nos detalhes. E essa me parece que não é muita especialidade do homem, né? Exatamente. As mulheres são mais detalhistas nesse assunto e conseguem desenvolver aí algo procurando perto da perfeição. Eu digo isso porque vocês terão palestras durante esse congresso. Dá para destacar algumas delas? Primeiro, nós vamos ter a Renata Passos, que ela é uma mentora de empresários. Ela treina e lidera grupos de liderança para atingir os objetivos na formação das empreendedoras, tanto na parte comercial, empresarial, como no pessoal. Depois, quer falar da Juanita? Nós vamos ter a Juanita também, né? Que ela é especialista em expansão de negócios. Então, ela vai trazer aí para a gente muita visão de como ir para mar aberto, de como você dar o start, de como você começar, quais são as dores, quais não são. Fora os painéis, né, Regina? Fora os painéis. Que aí são bem interativos. Temos também a Sara Elidio, que é uma palestrante mentora de marketing estratégico. Que também ela dá uma sinalização para as empreendedoras se atualizarem, né? Então, isso também são palestras de pessoas especialistas no assunto. Essa cuida da área de marketing. Ela cuida. Marketing, né? É a parte de comércio, né, de empresárias na parte do comércio. Voltado também para o marketing estratégico, porque hoje a gente ouve falar muito de marketing, né? Mas o marketing antigo, o marketing novo, era de inteligência artificial. Então, quais são os caminhos que a gente vai tomar? Eu tenho certeza que dessas palestras você vai tirar muito... essas mulheres vão ter muitos insights, vão sair de lá assim, carregadas de conteúdo. Então, é importante até... levem um bloquinho de anotação, porque vai ter conteúdo para dar e vender. São mentoras, Roberto, são mentoras que estão atualizadas, né? Que estão sempre em constante evolução e trazendo informações novas. E o que eu acho importante é assim, tudo que tem credibilidade tem que ter o carimbo. Né? Então, por exemplo, tem o carimbo do Conselho, tem o carimbo da CIL, né? Das mulheres que estão lá também. Então, você não vai simplesmente participar de alguém que quer vender um produto, não, ela vai te ajudar. Exatamente. Né? Porque, eu digo mais, nessa época, né? Até de uma certa poluição
nas redes sociais, né, nas mídias. Se você não for ridículo, é difícil você conquistar seguidores, né, de você atrair o consumidor, atrair o seu cliente. Então tem que ter toda uma estratégia profissional por trás disso, né? Porque senão você vai falar com a pessoa errada, não é assim? Porque hoje a internet confunde muito. Isso, exatamente. Você saber quem é especialista, quem não é, quem está ali apenas para vender o seu produto. Então, a internet é ótima, claro, mas eu tenho que saber selecionar. Tem muito charlatanismo, né? Eu sei te fazer ficar rico, te fazer ficar milionário, sua empresa prosperar em meia hora. E eu que sou da época mais antiga, eu ouvia, até hoje tem essas histórias, né, daquela pessoa que trabalha a vida inteira, saca o seu fundo de garantia, quando aposenta ou por alguma razão, e investe mal. Aí ele trabalha a vida inteira para ter aquele dinheiro. Exatamente. E aí ele é levado muitas vezes por essas pessoas que não são muito autorizadas para isso, a fazer um investimento totalmente inadequado. Exatamente, eles são persuadidos a isso, né? E isso não é legal. É uma responsabilidade muito grande, eu acho, dessas pessoas, porque, como você disse, é uma vida toda de um trabalho para ele poder entregar aquele dinheiro que ele tem no fundo, né? Então, é uma responsabilidade para quem está propondo algo para eles. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Durante esse evento, então, vocês têm a parte do almoço, depois os painéis, onde são oferecidas essas palestras, é isso? E aí, depois, claro, tem um intervalinho, né? Tem um intervalo para networking, se esticar, fazer olhar nossos patrocinadores, para dar uma passada no stand. Esse ano tem salão de beleza dentro do congresso, gente. Tem um momento relaxante, né? Tem um momento relaxante e tem salão de beleza. Pensa, quarta-feira. O marido já ficou sem, né, Roberto, sem café da manhã e sem almoço. Aí, à noite, a mulher chega linda em casa para o jantar, poxa vida, e cheia de conteúdo. Isso, e linda e feliz. Olha lá, linda e feliz. Ela tirou um dia todinho para ela, só para ela, né? Foi uma característica muito interessante. Eu me lembro da divulgação do ano passado, a Márcia fez uma foto de um nicho lá de... Como é que se chamava? Massagens. Sim. Né? Tinha massagens ano passado também. nós tivemos Chamou muita atenção. E esse ano nós vamos ter uma maquiagem. Muito bacana, né? A gente sempre procura levar alguma coisa diferente para atrair essas mulheres, porque além do aprendizado tem também a descontração. E eu falo sempre, mulher é assim, só isso aqui dá para escrever um livro inteiro, né? Porque é olho, os lábios, sobrancelha, cabelo, a pele, muita coisa. Fazer o que faz parte da mulher, né? Deixa eu fazer uma pergunta mais pessoal para vocês. Vocês que convivem com mulheres empreendedoras, né? Como é que essas mulheres conseguem manter rotinas de, digamos, atividade física, beleza, cuidar da família, do marido, as que têm filhos também? É um pratinho em vários pratinhos equilibrista, em cada mão. né? É equilibrista, é um desafio, mas eu vou deixar a Jana falar sobre isso, porque ela pode contar isso para você melhor do que eu até. Eu, quanto mãe de 4 filhos, e todo mundo é meio que pequeno ali, 9, 7, 6 meses. Nossa. Então, assim, não é fácil. A gente precisa ter pessoas ao nosso redor, uma rede de apoio. Eu não falo nem só de família, mas de bons amigos, de um bom networking. Que quando a gente precisa, fala assim, nossa, e essa dor aqui? Será que é a dor da Regina? Será que aquela outra mulher que eu estou vendo no Instagram, toda bonita e maquiada, ela tem a mesma dor que eu? Então, eu acho que é isso, é a gente ter essa empatia, esse cuidado de olhar a outra mulher e falar, poxa, ela também tem a mesma dor que eu, tá tudo bem, eu tenho que ir no meu tempo. Hoje deu para fazer tudo, deu amanhã, se não deu amanhã eu começo de novo. Mas o mais importante é a gente estar focada no nosso autocuidado, no autocuidado da nossa família, e para mim, Janaína, é o tripé: Deus, família e trabalho. Quando a gente alinha essas 3 coisas, e lá no trabalho, com amigos estratégicos e um bom networking, que é o que a gente vai ensinar vocês a terem amanhã no Congresso Elas em Foco, o tripé está pronto e você está pronta para seguir. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Existe mulher inibida, do ponto de vista empresarial? Porque as mulheres normalmente são mais falantes. Não, eu estou perguntando porque as mulheres são mais falantes, são mais, né? Existe. Mas aquela que é mais tímida, mais retraída, existe? Existe, porque eu
eu já fui uma pessoa mais assim, retraída. Uma porque, Roberto, sempre fiquei do lado financeiro, né? E o lado financeiro é aquele ali, você concentração atrás de uma mesa. E eu acho que eu teria me desenvolvido até melhor se eu tivesse ficado atrás do balcão. Então, mas depois a gente vai se abrindo e vai verificando que a gente tem que se abrir. A gente tem que se abrir, a gente tem que se expor, a gente tem que falar. E é treino, né, Rê? E é treino. Também. É treino, é poder você sair para pegar informações, isso eu nunca deixei de fazer, sempre saí, desde quando comecei há 32 anos atrás com a drogaria, eu sempre procurei buscar informações, então eu sempre estive bem atualizado. Então, existe até um inibismo na mulher, mas isso ela consegue superar, porque, como eu disse para você, a mulher é muito persistente, né? Então, ela consegue superar para alcançar o objetivo dela. Ela supera muita coisa, mas vai. Então, tem sim mulher inibida, mas ela se desenvolve, com certeza. O Rê, posso já dar uma dica, então, Claro. para quem estiver assistindo a gente ter mais vontade de ir amanhã? Esses dias eu ouvi uma frase que falava assim, quando você estiver em uma mesa onde você se acha a pessoa mais inteligente, você está muito confortável, aquela mesa já não te cabe mais. Você precisa ir para a próxima. Então, eu acho, mulheres, que é isso que o Congresso Elas em Foco vai fazer com você, até se você for mais tímida, Exatamente. mais inibida. Às vezes, você vai sentar em uma mesa que vai tirar mais sorriso de você, mais conversa, leve seus cartões, né, para você começar a conversar, ter um contato, porque daí você vai aprender com outras mulheres e o exemplo arrasta, na é verdade? Às vezes você vê uma que fala bastante, a outra já está bastante no Instagram, você vai pegando dica daqui, dica de lá, arrastou e você fala, olha como eu consegui me desenvolver e evoluir. E isso faz com que ela tenha mais vontade de se desinibir cada vez mais, procurar informação, para poder chegar da maneira como ela quer, expansiva e correr atrás das suas A mulher empreendedora, se eu não estiver enganado, espero que não esteja, ela tem outra característica muito interessante. Entre os homens, dificilmente há o compartilhamento de estratégias, de visões, né? Porque o homem guarda aquele segredo, né? Aquele negócio todo. Já as mulheres não, elas trocam informações porque elas não têm medo da concorrência, elas querem crescer. Né? E a concorrência em vários segmentos até não existe. Né? Cada uma tem o seu caminho para seguir. Né? E ali, esse compartilhamento faz com que ela tire mais informações, com que ela aprenda, porque a experiência de uma, tanto os desafios, ela consegue ver na outra o que pode ser melhor para ela. O que foi um obstáculo para uma e da maneira como ela superou, ela consegue trazer para o negócio dela, independente até se é o mesmo negócio ou não, ela consegue trazer essa dor e conseguir sanar isso através da experiência de outras mulheres. Então, isso é importante. É algo muito mais profundo do que olhar para uma outra mulher e falar, nossa, seu brinco está bonito. Onde você comprou? É verdade. Olha, mulher gosta de pôr um brinco bonito, gosta de estar bem, porque isso eleva a autoestima. Exatamente. Mas o que ela se sente muito feliz mesmo é poder desenvolver o pessoal dela. E no lado da empreendedora é desenvolver sua empresa e conseguir chegar no seu objetivo. Não, olha, e acrescentaria até na segurança, né? Porque eu estou falando de timidez, mas tem muitas mulheres inseguras. Que não é fácil, começa logo pela manhã, que roupa que você vai vestir. Exatamente. Que sapato que eu vou com cinto, a minha bolsa, eu vou com essa ou vou com aquela. Então, são muitas escolhas, né, que as mulheres E foi muito bom você tocar nesse assunto, Roberto, porque é até mais um ponto, porque às vezes tem mulher que falou assim, ai, amiga, vamos comigo, chamou a prima, a vizinha, e ninguém quis ir, e ela quer ir, mas às vezes ela tá com medo de ir sozinha. Como que vai ser, né, essa recepção? Como que eu vou chegar lá sozinha, um monte de mulher, essa competição que se criou... Fiquem tranquilas, porque o ambiente lá é tão acolhedor, é tão gostoso, que você vai sair de lá com amigas que você fala assim, como se fossem amigas de infância. Então vai ter, é um congresso, gente, que de verdade, se você ainda não comprou, dá tempo ainda, tem cupom de desconto das conselheiras, dá tempo ainda para você sentir essa sinergia, esse ambiente gostoso, que é estar conosco, esse acolhimento. Aproveita, Janaína, e passa então o serviço para nós. Como é que a pessoa
Pode fazer para adquirir, então, o convite. A gente está na nossa página no Simpla. É uma página muito conhecida por vocês. Geralmente, todos os eventos acabam vendendo ali dentro da plataforma. Nós temos os cupons das conselheiras. Eu vou falar o meu, gente, porque daí vocês me ajudam a vender mais, tá bom? Né? Coloca lá, Jana CME. Eu não sei se a gente consegue depois deixar o link aqui, claro. Mas lá no Simpla, se você colocar lá Congresso Elas em Foco, e no momento da compra colocar lá Jana CME, também tem Regina CME, mas me ajudem a vender. Pode colocar aí na Jana. Não, a chefe, gente, me ajuda. Coloca a Jana CME, você vai ter um descontão e vai poder participar com a gente amanhã de uma imersão enriquecedora. Não vai ser só café da manhã e almoço, que são maravilhosos, mas vai ser muito networking, muito conhecimento. E, Roberto, quem estiver lá tem uma surpresa especial que só vai saber quem estiver lá. E só vai ser válido para quem estiver lá. Bacana. Então, olha, para completar, você também pode ter mais informações. Essa matéria já está postada no portal da Tribuna de Limeira, né? Farol aborda Elas em Foco. Nós estamos batendo um papo aqui. Então, você pode acessar também o portal da Tribuna de Limeira. Daqui a pouquinho estará no Farol também, com todas as informações sobre mais esse evento. Elas em Foco. A Márcia falou, é Elas em Foco, não é? Ontem eu falei um nome errado. Ela falou, você não me erre lá na hora. Tá bom, eu vou fazer direitinho. Então, tá bom. Jana, obrigado pela presença. Até uma próxima. Boa sorte amanhã. Sucesso. Muito obrigada. Minha querida amiga Maria Regina Calderari, prazer em te receber aqui nos nossos estúdios. Venha mais vezes, viu, para falar sobre o Conselho. Eu vim falar sobre o Conselho e eu agradeço novamente essa abertura que você está dando para a gente, que é muito importante para as pessoas saberem o que é o Conselho e os eventos que faz. E eu não apenas acompanho, como torço muito obrigada pelo sucesso do Conselho. A Márcia já está sempre presente com a gente, né, em vários eventos do CME, e a gente agradece tanto você quanto a Márcia também. Bacana, bacana. Muito bem, então você terá mais informações repetindo no site da Tribuna de Limeira, no portal. Vamos a um rápido intervalinho, daqui a pouco vou bater um papo com o Antônio Cláudio Bontorin. Até já. Na área mais valorizada de Limeira, esse é o Cidade Universitária 2. Todo o sucesso do Cidade Universitária 1, agora em seu segundo e último módulo. São lojas comerciais e residenciais a partir de 250 metros quadrados, com infraestrutura completa e ao lado da Unicamp. Esta é a hora perfeita para investir. As obras já estão em fase final. E para ficar ainda melhor, este é um loteamento com a qualidade Grupo Ingep. Investimento garantido, sem preocupação e com pagamento facilitado. Em até 180 vezes, sem burocracia. Visite o nosso plantão de vendas que fica próximo à rotatória da Limeira Cordeirópolis e garanta o melhor negócio. Reta final do nosso Farol de Limeira, edição desta terça-feira. Então, falamos sobre o Congresso Elas em Foco, que será realizado amanhã. Vou até a redação da Tribuna de Limeira agora, bater um papo com o Antônio Cláudio Bontorin, que já está se preparando para se conectar conosco aqui. E hoje eu vou propor 2 temas importantes para a análise do Bontorin. Lembrando que o Farol de Limeira segue e na próxima quinta-feira teremos aqui participações especiais falando, claro, com a presença de convidados especiais também. Vamos ver se já temos condição de bater um papo com o Cláudio, que está entrando, vai falar conosco, está se preparando lá o Bontorin, para a gente bater o nosso costumeiro bate-papo aqui no Farol de Limeira. Fechamento da nossa edição com o comentário de Ricardo Galzerano, como sempre. Cláudio, está me ouvindo? Sim, alto e claro. Bacana, seja muito bem-vindo, um abraço, amigo. Grande abraço a todos que nos acompanham aqui
pelo Farol de Limeira. Hoje eu estou com a voz um pouco... É difícil, né? Eu estou meio resfriado, né? Então, espero não tossir durante as minhas falas aqui no Farol. Se tossir, segura as pontas aqui, eu sei muito bem o que é isso. Mas vamos lá. Cláudio, depois eu quero a sua abordagem. Enquanto você fala, eu vou tentar procurar aquela informação dada pela Folha de São Paulo, que o Zé estava comentando, mas antes, é o seguinte, tem dois tipos de leitores, basicamente, né? Aquele leitor de manchete e o leitor que vai até o fim do texto, analisa e conhece aquilo que está sendo divulgado, né? E me parece que essa polêmica toda em torno desse PL do anti-aborto, sei lá, tem vários nomes aí, é uma discussão que mas tão assim, fora do contexto, que me chamou a atenção hoje quando eu fui me aprofundar sobre esse assunto, Cláudio. E concordo com aqueles que disseram que houve uma imensa precipitação, falta de discussão, falta de objetividade, enfim, conseguiram puxar digamos assim, uma repreensão popular em torno de algo que nem precisaria disso, né, Cláudio, se tivessem conversado antes, né? Não, Beto, de fato foi um tiro no escuro, né? Que a bancada evangélica e a direita brasileiras, né? Acabaram dando na discussão desse projeto, né? O projeto da gravidez, PL 1904, ou como está sendo tratado como o projeto do estupro, né? Porque vai penalizar mulheres, crianças e adolescentes com penas até o dobro de uma pena estipulada pelo Código Penal brasileiro para um estuprador, né? Elas seriam enquadradas, assim como os médicos, na pena de homicídio, o que dá até 20 anos de prisão. Um estupro, quando o estuprador, aquele que o praticou, é condenado, ele chega no máximo a 10 anos. Ele tem uma pena de 6 a 10 anos de prisão, né? Isso levou uma discussão, né? Juristas conhecidos, né? Juristas do Brasil inteiro começaram a debater, a OAB entrou nessa discussão, né? Instituições também entraram nessas discussões e houve uma reviravolta nessa polêmica, no sentido de que o projeto está afadado, se for a votação, a não ser aprovado, e é provável que até ele seja engavetado, né? Pelo menos nesse período eleitoral, para que isso não aconteça. Quanto à discussão, Beto, é uma discussão antiga, né? Tanto a CNBB, que é a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, quanto os evangélicos, de uma maneira geral, eles são contra, inclusive, aquelas prerrogativas do aborto legal no Brasil, né? Que é pelo estupro, pela anencefalia, né? Que é a criança que vai nascer sem cérebro, e também quando essa gravidez coloca em risco ou a vida da criança ou a mãe, né? A CNBB ela está muito empenhada em derrubar esse projeto do aborto legal, que na realidade é uma questão de saúde física e mental das mulheres. Você imagina uma mulher que tem um feto anencéfalo ser obrigada a dar à luz a essa criança que ela sabe que, em questão de dias, essa criança vai morrer, né? Então, eu acho que a discussão, o jeito que a discussão foi colocada, a forma como ela foi colocada e a forma como a bancada evangélica se portou, acabou chamando a atenção de uma ala no Brasil, né, de instituições, de associações, que estavam um tanto quanto que adormecidas e que entraram na discussão. Isso não levando-se em consideração questões políticas, ideológicas, nada disso, né?
Apenas me parece que esse projeto ele foi proposto para ser contrário àquela questão que o Supremo derrubou, né, da Confederação dos Médicos, né, do CFM, né, do Conselho Federal de Medicina, né, que proibia a cistolia, né, que é um tratamento que se dá, é um procedimento que se faz, né, para que a criança deixe de ter batimentos, o feto, desculpe, deixe de ter batimentos cardíacos antes de ser abortado, né? Então, Beto, é tudo uma questão de discussão. Nesse caso, é mais uma polêmica religiosa do que uma polêmica técnica, né? E também praticamente trouxe de volta aí a um setor que estava adormecido, né? Que é esse setor progressista que estava a ser desses políticos conservadores ou do conservadorismo que está se abatendo não só sobre o Brasil, mas também sobre o mundo inteiro, né? Tá certo, tá certo. É uma polêmica que sempre vai acontecer, né, em torno do aborto. Existem posições conflitantes, algumas mais disfarçadas, mas a gente torce para que isso tudo, pelo menos, seja suspenso agora para um melhor esclarecimento, inclusive esclarecimento da opinião pública. Cláudio, para a gente fechar, o presidente Lula fez novas críticas ao presidente do Banco Central, Campos Neto. Eu sei que está parecendo aquela canção de uma nota só, mas o mercado está reagindo muito mal às posições do governo, principalmente sobre falta de sinalização sobre corte de gastos. Dólar disparando, bolsas oscilando bastante também. O momento macroeconômico está bem instável, né, Cláudio? Me parece, Beto, que agora essa questão fiscal ela vai realmente ser discutida, né? E a Simone Tebet e o Fernando Haddad vão começar a desenvolver um projeto nesse sentido. O tema será a bancada petista, né, sobre a necessidade dessa questão aí em relação à contenção de gastos, né? Isso daí é realmente necessário, né? Mas o que está se discutindo muito, e eu ouvi muito sobre isso, é que as empresas hoje já deveriam ter sido cortados, né? Então tem empresas que estão fazendo uso de benefícios fiscais sem ter participado da arrecadação desses benefícios fiscais. Ou seja, elas tiram o dinheiro, né, dos benefícios que não foram contempladas em benefício próprio. Então, é a questão do subsídio, e é isso que precisa ser cortado, mas vai haver uma gritaria aí do setor empresarial muito mal acostumado nos últimos anos. Desculpa. E então, Beto, eu acho que a discussão ela vai longe ainda. E olha, eu sinceramente, longe de qualquer questão ideológica ou política, eu entendo que o Campos Neto está fazendo um jogo puramente político realmente, porque ele tem se encontrado com o governador Tarcísio de Freitas, ele já se dispôs a ser ministro da Fazenda do Tarcísio de Freitas, né? E isso um dirigente de um banco central que hoje é independente não poderia estar fazendo, assim como o governo não pode cobrar dele, né? O governo federal não pode cobrar dele aquilo que o governo federal não tem direito, justamente por essa independência, né? Levando-se em consideração o que foi o avô do Campos Neto, né? O Bob Field, ou Roberto Campos, como era conhecido na época da ditadura militar, não é de se estranhar esse posicionamento dele hoje.
Ele está com o seu mandato praticamente chegando ao fim. Nós vamos ter um novo presidente do Banco Central. Espera-se que seja um presidente também autônomo, né? Vai ter que ser autônomo, porque o banco tem autonomia hoje. Ele não é ligado ao governo federal mais, né? Então, eu acho que está havendo aí um desbalanço nesse sentido, né? Vamos ter que ver aí os próximos passos. E o mercado, Beto, a Faria Lima, né? Ela reage conforme os interesses dos investidores, né? E investidor, a gente sabe, não investe em produção, como costuma se dizer, investe em papéis e investe em valores monetários, né? E isso que a gente fica preocupado, né? Porque muitas vezes, quando você investe apenas em papéis, fica difícil você melhorar a produção, né? É a mesma coisa de um cartório, né? O cartório, ele tem uma arrecadação muito grande, ele não produz nada a não ser documentos e papéis, né? E continua tendo um poder muito grande, e tudo que você precisa fazer, você depende de um cartório. Não sei se você sabe, há dois países que tornam, como nós temos Brasil e tal. Nos demais países europeus, por exemplo, nos Estados Unidos, tudo é feito através das prefeituras municipais. É isso aí. Cláudio, melhoras aí para sua garganta, para sua gripezinha. Olha lá, você pegou a gripezinha aí, tá vendo? Você falou que não existia gripezinha. Então, né? Eu acho que eu peguei um resfriadinho canino, viu? Porque eu estive na casa do meu pai no final de semana e lá tem dois cachorrinhos, né? O Sultão e o Pitoco, e eles estavam espirrando muito. E quando eu vou lá, eles realmente sempre nos meus pés, ficam pulando. E aí eu pus a mão no nariz, eles estavam com o nariz quente, o que significa que o cachorro está resfriado também, né? Até o cachorrinho. Então acho que eu peguei essa gripezinha. Gripezinha canina, tá bom. Antoninho, muitíssimo obrigado mais uma vez. Até amanhã. Um grande abraço, até lá. Um grande abraço para todos e uma ótima quinta-feira, né? Terça, né? Terça. Então, a gente se confunde. É isso aí. Vamos terminando então o nosso Farol de Limeira com o comentário de Ricardo Galzerano. Eu volto amanhã às 10. Tem muita gente que, de fora da política, pensa que quando alguém está no poder, seja um prefeito, um governador ou um presidente da República, todo mundo que vem junto com ele para o governo trabalha na mesma direção. Infelizmente não é bem assim, não. Não existe essa coisa monolítica, porque dentro dessas pessoas que vêm ao governo, há pensamentos diferentes, conflitos de interesses, inveja, cobiça. Eu vou contar rapidinho o que aconteceu comigo. Eu fui secretário do meio ambiente na minha cidade. Eu queria fazer uma enorme praça num local que estava abandonado há muito tempo. E eu precisava do apoio de 2 secretarias. Eu não tinha funcionários nem material suficiente. Esses 2 secretários dessas 2 secretarias me boicotaram o quanto puderam. Felizmente, depois de 2 anos, conseguimos, na época, inaugurar uma bela praça que valorizou a região, que criou toda uma infraestrutura de lazer em seu redor. Eu cito tudo isso porque estou vendo que está acontecendo um processo de fritura do Fernando Haddad, ministro da Fazenda, dentro do próprio governo. Ontem o Lula se reuniu com alguns membros dessa área econômica que vai mal. O dólar ontem estava 5,42. O desemprego está razoavelmente equilibrado, mas a inflação está em alta. O déficit público continua aumentando. Então vão ser necessários fazer cortes de gastos, coisa que o Lula nunca quis, mas ele vai ter que fazer isso. Pois ele está sendo massacrado dentro do governo. O presidente do IBGE saiu a campo criticando a política econômica. Ele é membro do governo. Devia pensar no bem-estar que o governo poderia proporcionar, sendo um governo de melhoria para o povo.
mas existem inúmeras alas, mesmo dentro do PT e de partidos coligados, que têm interesses, que têm cobiças, que têm ambições. Não é fácil governar um país. Não é fácil governar uma cidade, quanto mais um país. Lula vai ter que ceder. Vai ter que fazer corte de gastos, coisa que ele detesta, para equilibrar as contas do país. Senão ele mesmo corre sério risco de não ficar no poder.